Olá, seja muito bem-vindo a mais um Poder e Negócios, conversando com o Dr. Kiyoshi Arada, esse jurista renomadíssimo do nosso país e conhecido até internacionalmente, autor de dezenas de inúmeras obras jurídicas que ajudam, inclusive, os estudantes do direito a se encontrarem nesse meio que é tão difícil, né, Dr. Kiyoshi? Mas quando se encontra alguém que entende do assunto como o senhor, fica mais fácil. É sim. São Eu tenho mais. um programa, Tiago, quinzenal chamado Simplificando o Direito Tributário. Quer dizer, grande parte da doutrina, né, dos doutrinadores, usam um juridiquês, uma linguagem complicada, né, para dar ar de erudição. Isso daí, para os estudantes da atualidade, que é diferente do nosso tempo, né, eles não conseguem entender, né? Então, tem que ter uma linguagem simples, objetiva, né? Exatamente. E o senhor faz isso muito bem, até o senhor é avante ao seu tempo, porque o senhor fala a linguagem simples completamente. É verdade. Doutor Kiyoshi, falando sobre economia, acho que o principal assunto hoje é o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, né, com a questão do trabalho forçado, né? É verdade. Mas você vê que as má línguas, né? PT, né? Está debitando esse tarifaço de 25% a visita do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Como atribuiu o tarifaço de 50% ao Eduardo Bolsonaro, né? Não é bem assim. Esse tarifaço de 25% que foi anunciado no dia 1º de junho, vem de um estudo que teve início em 2025, né? Estudo lá do Departamento Especializado dos Estados Unidos concluiu que tinha que impor esse tarifaço porque o Brasil adota uma política tarifária é, peculiar, né? Basta dizer que todos os produtos exportados, bem aqueles produtos destinados à exportação, é imune de imposto, né? Isso é mais do que tarifa, né? Então, não importa que os Estados Unidos tenham uma balança de pagamentos positiva, né? Quer dizer, está importando mais do que exportando, né? Mas isso não quer dizer que os Estados Unidos tenha que se abster do tarifaço, né? Porque o Brasil adota uma política predatória para o mundo inteiro. E como o senhor disse, a ideia do PT é atribuir ao senador Flávio Bolsonaro essa situação do tarifaço maior ainda, porque somou o tarifaço, né? Eu acho que é sinal de desespero da esquerda, né? Como o, aquele episódio de envolvimento do Flávio Bolsonaro com Vorcaro, né? Que teria pedido dinheiro, quando já estava em investigação, morreu, né? Ele não deixava a notícia morrer, né? Todo dia pipocando essa notícia de que ele pediu dinheiro para um criminoso, né? Só que ele esquecia de dizer que ele não foi pedir um dinheiro novo. Era um dinheiro que ele tinha pedido para concluir o livro bem antes de escândalo do Banco Master vir à tona, entendeu? Todo mundo tinha pedido, Michel Temer pediu, o Lula pediu, a Dilma pediu, todo mundo tinha pedido, entendeu? Então, não era um novo pedido, era a cobrança do saldo, né, que ele deixou de pagar. Mas como essa notícia morreu, agora ele vem com essa notícia de que ele é o responsável pelo tarifaço, né? E o que a gente observa é os Estados Unidos apontando a questão do trabalho forçado no mercado de carnes, né? É, pois é. Então, aqui no Brasil, não existe, como na China, um trabalho semelhante ao do escravo, né? Aliás, o Brasil é signatário
da Convenção Internacional do Trabalho, né, que é a cláusula nona, proíbe o trabalho semelhante ao do escravo, né? Mas aqui, nem trabalho semelhante ao do escravo, as pessoas não estão conseguindo, o que é pior, né? Doutor, e o senhor acha que é possível é, o Lula conversar, ou até outros interlocutores conversar com o Trump ou outros lá, para reverter esse tarifaço maior agora? Eu acho que não, né? O Lula não é benquisto lá nos Estados Unidos, né? Então, ele vai lá e ele fica falando sozinho, né? O presidente norte-americano não dá muita bola para ele, não. Agora, é uma preocupação muito grande, porque apesar disso vir com o objetivo de equilibrar a balança comercial, prejudica muito o Brasil, né? É verdade, né? Então, mas o Brasil também tem que rever a sua política de exportação, né? Você imunizar a exportação e o produto destinado à exportação, você está imunizando desde a fonte produtora, né? Isso é uma forma de burlar as regras da Organização Mundial do Comércio, né? Agora, doutor Kiyoshi, com relação a PEC votada esses dias no Congresso, da escala 6 por um, fim da escala 6 por um, é uma pauta do governo, mas que todos, bem dizer, quase que todos os parlamentares deram lá o ok, né? Bem dizer assim, a véspera das eleições, né? Eles vieram lá e deram ok nessa pauta populista, né? É verdade, porque essa PEC vem de longa data, é de autoria da deputada Hilton, né? Esqueci o sobrenome dela, né? Tem que falar deputada, porque se falar deputada dá processo, né? Discriminação de gênero. É Então, verdade. vem de longa data. Agora, Érica Hilton. estranhamente, no ano eleitoral, é que a coisa está pegando fogo, né? Agora foi para o Senado, né? Depois de aprovada a toca de caixa na Câmara, foi para o Senado. O Davi Columbi não está afim ele diz que Senado não é local de carimbar, né? Carimbar o projeto de lei, já aprovar por carimbo, que vai passar pela comissão especial, depois de analisado, vai para o plenário, então vai demorar um pouquinho, né? Mas o que o senhor acha disso, o senhor sendo um conhecedor da Constituição? Eu acho que isso daí não é uma boa medida, né? É uma medida populista que deveria se circunscrever apenas à área de shopping center, né? Porque, no mais, na prática já existe isso, né? É na parte do comércio, né? Eu estava conversando com o pessoal, doutor, que disse o seguinte, que muitos trabalhadores dependem do dia a mais de serviço para conseguirem, por exemplo, comissão, e um dia a menos vai prejudicar os ganhos. E eu acho que no frigir dos ovos dá um saldo mais negativo do que positivo, né? Como você disse, né? Pessoas que trabalham ah, na base da comissão de venda, né? Então, quanto menos dia da semana trabalhar, menor será o salário dele, né? Agora, no shopping, sim, porque eles têm que ficar lá sábado, domingo, né? Domingo pelo menos, é o único dia da semana que ele poderia se reunir com a família, né? Então, eu acho que, mas não generalizar para o comércio todo, né? É verdade. Agora tem que aguardar. E essa pauta, assim como a da questão do imposto de renda, foi a toque de caixa, né? Mas, sim, uma medida demagógica que afronta um dos princípios basilares do imposto de renda, onde vigora no mundo inteiro o princípio da universalidade e generalidade, quer dizer, todos os bens têm que suportar imposto de renda e todas as pessoas, pobres, ricas ou não, têm que pagar imposto.
na proporção da sua capacidade contributiva. Por isso que tem aquela tabela progressiva, né? Mas não isentar. E aí, simplesmente com objetivo popular, né, doutor? É popular e caiu na cabeça de quem ganha mais, né? Então, quem ganha 50 mil por mês ou 600 mil por ano é considerado um super rico, né? Que ele tem que pagar os dividendos passam a ser tributados, né? Acima de 50 mil por mês. Quer Eu dizer, ouvi a até. política do Robin Hood, né? Tirar dos ricos e dar para os pobres, né? Chegou um ponto, e assim vai aumentando tributo a cada 37 dias nesse governo que mais taxa no planeta, né? Então, costuma-se dizer que o Brasil tributa como país do primeiro mundo e presta um serviço equivalente de Uganda. Mas esse discurso já está furado, está defasado, porque o Uganda tem um serviço público bem melhor do que do Brasil. É impressionante, doutor É Quioche, porque impressionante. Cada hora está decaindo o serviço público aqui no Brasil, né? não dá para acreditar quanto E que a se minha desvia de empregada dinheiro. depende do SUS. Né? Bom, mas estão marcando a consulta com 8, 9 meses para depois. Então, se a pessoa tiver com doença grave, ela não vai morrendo. Ela morre primeiro para depois eles É, quererem atender. é, Doutor, e os convênios também não estão assim lá, aquelas coisas, né? o convênio também, muitas vezes, não, eles estão descredenciando os melhores laboratórios, os melhores hospitais, só ficam esses laboratórios que têm fila quilométrica, né? O hospital que tem fila quilométrica igual o Hospital Oswaldo Cruz, né? Então, o Oswaldo Cruz triplicou a área do prédio onde fica o hospital, né? Parece um labirinto lá, né? Sobe, desce, vira aqui, vira lá. Se eu for sozinho lá, fico perdido, né? Mas muito demorado o atendimento, porque todo mundo vai para lá. Como eu tenho convênio também no Sírio-Libanês, eu devia ter ido no Sírio-Libanês. Eu, por causa dessa tosse que não parava, fui parar no pronto-socorro lá no Hospital Oswaldo Cruz. Aí eu cheguei lá, acho que 15 para as 9, e saí de lá meia-noite e pouco. Meia-noite e pouco. Atendimento ultra demorado, né? Meu Deus, tudo isso. É. O laboratório, então, eu estou fazendo particular, né? Porque o laboratório deles lá é tudo ruim, deu bone. Deu bone, por exemplo, tem médico que fala, né? Você trazer o resultado do exame deu bone é a mesma coisa que não trazer nada, né? Tinha um Salomão Zup, que era muito bom. O Delboni comprou. Aí já viu, né? Ô, doutor, eu até já ouvi dizer que estão querendo mexer para o MEI com essa questão aí do imposto da escala de trabalho reduzida. Eles estão querendo permitir que um microempreendedor individual possa contratar mais de uma pessoa. Aí eu fico pensando, com o teto de faturamento que o MEI tem, como que ele vai contratar mais de um funcionário? Se mal ele consegue contratar um. Pois é, o Brasil tem umas medidas legislativas contraditórias ou inócuas, né? Tudo no Brasil, o problema que surge é resolvido na base a, da providência legislativa, né? Aí reclamaram muito lá que o judiciário está demorando muito. Aí resolveram fazer uma PEC 45, né? Razoável duração do processo, né? Quer dizer, está demorando mais ainda, porque agora estão discutindo qual seria o prazo razoável, né? Entendeu? Mas é despesa.
muito grande no governo. Aí falaram, não tem problema, vamos aprovar teto de gasto, né? Por 20 anos fica congelado. Quer dizer, é evidente que um negócio desse não pode dar certo, né? O mundo é dinâmico, que você acha que a economia vai ficar parada 20 anos? Então, aquilo furou mais do que peneira. Aí fizeram lá âncora fiscal, agora sim. Não, âncora fiscal. Aumentou o rombo do orçamento, né? Então, cada vez que eles aprovam uma medida para conter o gasto, o gasto está aumentando, né? Então, é tudo medida legislativa. Agora só falta baixar uma lei dizendo que fica abolida a dengue, né? Aí ninguém precisa tomar vacina, né? É. Mas é tudo solução legislativa, que ninguém está cumprindo. Ah, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Os Estados Unidos determinou que classificou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, né? E precisa o presidente Lula apoiar isso para isso valer? Está metendo pau, né? Começa com Lindenberg Faria, que ele disse que essa classificação vai arruinar a economia brasileira. Então, ele está confessando que o atual governo está metido até o pescoço com Comando Vermelho e PCC. Não é? Ele fica reclamando como se o Brasil estivesse combatendo o crime organizado. Mas é exatamente essa omissão que levou o presidente Trump a classificar como organização criminosa, porque na prática é uma organização criminosa. Eles estão sequestrando, julgando e executando. E vira e mexe, decretam toque de recolher, fecha o comércio nas ruas do Rio, entendeu? Não estão combatendo, pelo contrário, existe uma liminar de 2019, concedida pelo ministro Edson Fachin, que está de pé. Como é que vai combater se a Força de Segurança do Estado do Rio está impedida de adentrar no território livre do PCC e do Comando Vermelho? Entendeu? O PCC é uma criação do Estado de São Paulo, mas ele migrou para o Rio, porque lá eles são intocáveis, né? Aqui a polícia dá em cima, né? Agora, o que os Estados Unidos pode interferir aqui com ações contra o Comando Vermelho e o PCC? Teoricamente pode, né? Porque ser declarado uma organização terrorista, inclusive o Brasil, de que faz parte do Tratado de Combate ao Terrorismo Global, qualquer potência estrangeira pode impedir. É como se fosse uma polícia internacional, entendeu? Então, ele tem medo Seria disso, né? fundamental, né? Eu acho que o Lindenberg ele tem a razão, porque, na verdade, sem o PCC, Comando Vermelho, a economia vai encolher mesmo, né? Porque o crime organizado ele está movimentando bilhões assim por mês, né? Principalmente através do narcotráfico, né? Agora E estão sem metidos contar com isso, os postos de tam- gasolina também, né? sem contar com posto de gasolina, empresas de fachada, até aquelas plataformas para jogo online, apostas pela internet, que eles lavam dinheiro. É, falando em Big Tech, ah, o Lula resolveu regulamentar, né? Ele tem um batalhão de bacharéis, supostamente entendedores do direito, chefiado pelo Jorge Messias, aquele que foi rejeitado pelo Senado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Apesar dessa batalhão de advogados que ele faz essa besteira de regulamentar Big Tech por decreto. Ora, isso é usurpar as atribuições do Congresso Nacional. No Brasil,
não existe decreto como instrumento legislativo autônomo. O decreto sempre está para regular a lei, e não, ele não atua como instrumento ah, jurídico autônomo, a não ser nas duas hipóteses, né? Na extinção de cargos quando é vago ou na reorganização administrativa, desde que não implique aumento de despesas. Essas duas hipóteses, o decreto funciona como norma autônoma. No mais, tem que ter lei. Mas eles vão fazendo do jeito que eles bem entendem. Então, ele regulamentou o Big Techs. Agora, dirão os juristas de gabinete que não. O Supremo Tribunal Federal já havia regulado o artigo 9º, dizendo que as plataformas têm que retirar o conteúdo independentemente da notificação do judiciário. Não é? Então, foi isso que o Lula fez. O judiciário é o judiciário, porque eu tenho a missão constitucional de interpretar, não é? É definitivo. Agora, o executivo não tem essa função de interpretar a lei em definitivo. E já que o senhor tocou na questão do Jorge Messias, o Lula está querendo botar ele de novo lá, né? Pois é coisa de doido, né? Isso não é normal um negócio desse, né? Agora, em qualquer outro país sério no mundo, quando o ocupante de um cargo é rejeitado para ocupar outro cargo, ele, em sinal de respeito ao pronunciamento do órgão competente, ele renuncia ao cargo. Né? Ele continua lá com a esperança de ser aprovado novamente através de uma postura política, né? É porque a gente sabe que, principalmente por se tratar de um ano de eleição, isso é muito provável que aconteça. É, a não ser que o presidente do Senado tenha mudado de opinião, ele havia dito que qualquer outro nome que ele apresentar para ocupar o cargo de ministro do Supremo será apreciado apenas no outro ano. Tá? Então, aí fica complicado, né, doutor É. Quioche? Agora, no ano eleitoral, esse negócio não devia ser proibido, né? Agora, a melhoria do funcionalismo também, no último quadrimestre que antecede as eleições, fica proibido, né? Mas ele, antes desse esgotamento desse prazo, ele deu uma benesse para o funcionalismo, né? Cobrança, pagamento retroativo dos quinquênios, dos triênios, anuênio, licença disso, licença daquilo, entendeu? Ele está contornando a legislação, né? Tudo com fim eleitoreiro. E o que esperar, né, doutor, num período como esse? Porque a gente já está às portas da eleição. Eu acho que o quadro continua polarizado, né? Entre esquerda e direita, isso que está na hora de romper essa polarização, né? Eu fui convidado para um bate-papo em Pinheiros, não lembro a data, pelo Ronaldo Caiado, governador lá de Goiás, que seria uma boa, né? Entrar uma terceira pessoa para romper esse, essa disputa, né? Polarizada entre esquerda e direita, né? Isso que eu ia mencionar agora para o senhor. Como que a gente conseguiria quebrar essa briga direita e esquerda? O Caiado é um nome apropriado para isso? Seria uma forma, né? Que no primeiro turno eu vou votar nele, agora precisa ver se ele vai ficar no segundo turno, né? Agora, o Joaquim Barbosa está ameaçando sair também
Partido Democrático Cristão, né? Sei lá. Agora, o outro lá, o Aldo Rebelo, não quer abrir mão, né? Ele é candidato natural. Só que Aldo não tem chance, assim como Joaquim Barbosa, ele não tem base, né? Fora o fato de ter sido um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem base eleitoral, né? E com termos do Flávio Bolsonaro? É, também não parece que ele recuperou uma pequena vantagem sobre o Lula, né? Ele tinha caído em função daquela mídia, né? Tocando ele como vinculado ao Daniel Vorcaro, né? E agora tentando jogar ele como responsável pelo tarifácio de 25%. Não, isso daí foi o coroamento de estudos realizados desde 2025 que levou à necessidade de implantar esse tarifácio. Então, não tem nada a ver com visita do Flávio Bolsonaro, Era com o objetivo de equilibrar a balança de pagamentos, né? né? Não, a balança de pagamentos, como eu já disse, sempre foi favorável aos Estados Unidos. Por isso que o Brasil reclama. Só que o Brasil ele adota uma política de exportação que exonera da tributação todos os produtos exportados e aqueles destinados à exportação, né? Que é pior do que um tarifácio, né? Doutor, agora está chegando, inclusive, a Copa do Mundo. Aí o mundo para de vez, né? É, infelizmente é assim, né? É igual no tempo da ditadura, né? Aí, para não vir à tona as torturas, as mortes nos porões da ditadura, ele programava lá um campeonato lá, né? E o pessoal tudo aplaudindo lá nos estádios, né? Enquanto muita gente estava sendo trucidada, né? Era essa a mecânica, né? É. Já que eles trucidaram, devia ter trucidado as pessoas certas, né? Muitos, E, muitos daqueles que foram poupados estão fazendo um estrago muito grande aqui no Brasil, né? doutor Quioche, e assim, tem saída para tudo isso? Porque a gente sempre pergunta, né? Tem saída? Eu acho que sim, né? O povo brasileiro sempre acha uma saída para as coisas, né? Então, essa ditadura, inclusive da toga, não vai durar para sempre, né? As ruas vão exigir mudança, né? E o povo é o eco de ressonância popular, né? Então, o Congresso não pode ignorar o movimento das ruas, né? Agora, uma outra questão, doutor, que é a reforma tributária. Eu queria abordar um tema com o senhor, que eu ouvi dizer que as empresas, por exemplo, ela vai fazer o, a emissão da nota fiscal pelo seu serviço, pelo seu produto, aí o cliente não paga, ele entra em inadimplência. Está na Aí, fase experimental. Como a emenda 182 disse que o comitê gestor pode ficar com 60% da arrecadação, e como a arrecadação não vai acontecer, a União vem adiantando esses recursos que seriam arrecadados e devidos para o comitê gestor, né? Então, essa reforma plantou a semente da corrupção, né? Porque se a comitê gestor apropria-se diretamente do produto da arrecadação, como é que o Tribunal de Contas da União, do Estado do município, vai controlar as despesas que ela faz, né? Que ele faz? Ninguém controla. É só por via do orçamento. E aí quebrou de vez o princípio da unidade de tesouraria, que está no artigo 56 da Lei 4.320 de 64, que traça normas gerais de direito financeiro,
pelo qual toda a receita tem que entrar no erário, no Tesouro, e de lá sair tão somente como forma de pagamento da despesa fixada na lei orçamentária. Sem isso, você não controla, entendeu? Então, inventaram um sistema de roubar a sociedade, né? Que criaram esse tal de comitê gestor, que arrecada a bocanha já 60%, para remunerar os infindáveis servidores indicados pelos membros do parlamento. É o gabinete da presidência, é o gabinete da corregedoria, é o gabinete da secretaria-geral, é o gabinete das 9 diretorias regionais. São cargos que não acabam mais. Então, essa possibilidade dos deputados e senadores botarem servidor de confiança dentro desses centenas de cargos foi uma moeda de troca para aprovar toque de caixa essa reforma tributária. Por isso que eu fiz um projeto. Sem quebrar a espinha dorsal da reforma tributária, eu mantenho IBS e CBS. Só que CBS já, a União já arrecada. O IBS, eu desmembro IBS estadual e IBS municipal. Cada administração tributária fiscaliza e arrecada. Aí não precisa do comitê gestor. Quer dizer, esse projeto foi enviado lá para todos os deputados e todos os senadores. Deve estar torcendo o nariz, porque aí simplifica, torna transparente, né? E lá no Congresso não se aceita nem transparência, nem simplicidade. Tudo tem que ser complicado, nebuloso, né? Onde E, floresce a corrupção. e aí não teria como eles colocarem os indicados deles, né? Quanto mais eles aprovam instrumento legislativo para combater a corrupção, mais e mais a corrupção vem crescendo. Agora estão implodindo a lei de improbidade administrativa, retirando a modalidade mais recorrente, que é o desvio de função. No desvio de função, ao contrário de abuso de poder, o agente público ele tem o poder para fazer uma coisa. Só que no desvio, em vez de fazer aquilo que deveria fazer, ele faz outra. Entendeu? Essa modalidade está sumindo, porque é muito recorrente. Pois é o que a gente tem visto. Ah, o senhor falou de corrupção e a questão dos penduricalhos também, que é É, outro assunto, né? o ministro Flávio Dino virou especialista em combater os penduricários, né? Então, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo não é tem um penduricalhão, tá? Porque eles ficam com juros de correção monetária incidentes sobre os precatórios, que vai do período que determina o pagamento e o período que há efetivo levantamento, efetivo pagamento. Com um critério desse, não há como agilizar o pagamento. Por isso que quando vem um despacho para mandar pagar, você demora 12, 13 meses para receber. No meu tempo de advocacia, na década de 70, o juiz dava um despacho para levantar, expedir a guia de levantamento. No dia seguinte, eu ia lá, pegava a guia na Caixa Econômica, no mesmo ato era transferido para a conta indicada ou dava um cheque administrativo. Agora está levando 13 meses, né? Isso Quer dizer, tudo só por piora. conta da resolução do Conselho Nacional de Justiça. É um órgão sinistro, né? Que vem causando muito prejuízo ao país, né? Porque eles estão exercendo um poder normativo que não tem. Eu fiz uma palestra lá na OAB de São Paulo sobre o absurdo da resolução desse Conselho Nacional de Justiça, que é modificando a lei de execução fiscal. É coisa de doido, né? Mas esse Agora, conselho falou que o Tribunal de Contas que administra
pode ficar com o que ele chama de spread, né? Spread é uma expressão do mercado financeiro, né? Agora, o Flávio Dino, assim, dadas suas devidas proporções e situações, ele acabou até sofrendo um acidente em casa. Parece É, que pois é, mas completando o que eu estava dizendo, o Flávio Dino, ele combate o penduricalho, mas é o próprio Supremo que criou esses penduricalhos, porque ele começa a apelidar de verbo de natureza indenizatória, insuscetível de tributação do imposto de renda, e foi criando auxílio paletó, auxílio moradia. E eles têm moradia própria, fornecida pelo governo. Auxílio transporte. Agora eles têm até avião a jato da FAB para fazer a locomoção. Auxílio panetone, auxílio peru, auxílio não sei o quê, tudo isso virou penduricário não passivo de tributação. Então, no fundo, o órgão que está combatendo foi o responsável pela sua criação. exatamente. E não vai combater isso. Parece que é só para fazer cortina de fumaça para as coisas que realmente importam serem passadas assim. Agora, a última, aí as feministas vão me criticar, mas criaram um espaço para a amamentação de advogadas com crianças, né? Agora, bom, mas o Supremo não é creche, entendeu? Não é creche. Então, é assim que nós temos o judiciário mais caro do planeta, 1,3 do PIB, mais do que as Forças Armadas, entendeu? Lá nos Estados Unidos, chega a 0,14% do PIB, entendeu? Na Inglaterra, 0,13%. Aqui, 1,3% é muito dinheiro, né? Eles ficam gastando dinheiro com fórum de debate em Lisboa, não sei o quê, entendeu? Vivem viajando, mordomia que não acaba mais. Lá, o vinho é tudo importado, o, o presunto também é importado, né? Lagosta é importado, né? Isso não assente a, a grande massa da população brasileira que vive abaixo da linha de miséria, né? Como é que pode um negócio desse, né? É verdade, doutor. E agora, com a chegada aí da Copa, tudo vai paralisar, porque não, ninguém vai conseguir, ninguém vai querer fazer nada agora, né? E aí é mais Isso um tempo perdido. é uma oportunidade para o governo desviar a atenção das coisas ruins que ele está patrocinando, né? Aqui, se você não for membro de poder ou amigo do membro de poder, você não é sujeito de direito, você é um objeto de direito com carimbo de CPF nas costas, né? Que é um instrumento de produzir riqueza. É, mas a gente só produz riqueza para eles, né? Esse é Né? o problema. Né? É um país que mais tributa no planeta e que tem o pior serviço público do mundo, né? Se a população trabalhasse e recebesse aquilo sem tanto tributo que tem que pagar, todo mundo poderia viver melhor, né? É. Agora, aqui o que o governo atual quer é realmente acabar com a iniciativa privada, né? O debêntures, que é uma forma de empréstimo que as empresas fazem, né? Lança ações e o cliente compra, o mercado absorve aquilo lá e não paga imposto de renda. Então, para a empresa, é um grande negócio, porque em vez de tomar dinheiro no mercado, né, pagando juros de 15%, ele lança ações e o mercado absorve e ele obtém capital de giro. O que fez o governo atual? Passou a tributar os debêntures, entendeu?
Aí, isso é sufocar a iniciativa privada. Se eu não sou especialista em economia, mas dizem os entendidos que houve uma grande fuga de capital, todo mundo está fugindo do país, entendeu? Era isso que eu ia perguntar. Porque, Muitos estão porque indo para até Paraguai, Uruguai. são duas coisas que afugentam o capitalismo aqui no Brasil. Uma é a legislação trabalhista, bastante pró-trabalhador e contra empregador, e a outra é a carga tributária insuportável. Esse governo atual, dizem que é 37, eu acho que ele está diminuindo o prazo para aumentar tributos, né? Porque, ora, ele aumenta por instrumento legislativo, ora, ele cutuca lá o advogado-geral, né, que é advogado não da União, mas do governo, né, para questionar decisões judiciais transitadas em julgado que dispensavam o pagamento de tributo. Né? Então, vai lá o Supremo, faz, atende a solicitação do governo e fala que é constitucional aquela cobrança e rescinde a coisa julgada anterior, mandando pagar retroativamente. Né? Pois é, doutor. Vamos acompanhar, ver como que vai ser os próximos passos aí da nossa situação política, econômica. Eu sei que, pelo menos torcer Melhorar, para ver se o Brasil ganhe. melhorar não vai. Tá? Sempre Pela... tem a hipótese pior. Né? É, o que mais preocupa é a questão da reforma tributária, né? Que mexe com todo mundo. É verdade, né? Quer dizer, o pior efeito da reforma tributária é que eles plantaram a semente da corrupção. É muito dinheiro que vai sumir pelo ralo, né? Então, Na você verdade, não vai direto para o adianta. bolso deles. Quando se vê aumento de, digamos assim, de 5% da arrecadação, já se gasta 10% a mais, né? Você acha que precisa de 37 ministérios para tocar o governo? É uma coisa de doido, né? Cada ministério tem o titular, tem o secretário-geral, tem um gabinete e um número infindável de servidores nomeados, né? Hoje, a grande maioria dos servidores não são mais concursados, como no tempo do antigo DASP, né? Que tínhamos a melhor burocracia da América Latina naquela época. Pois é, doutor. Vamos acompanhar, ver como que vai ser aí nos próximos meses, próximas semanas, porque todo dia vem uma coisa nova que preocupa e assombra todo mundo. Uma forma de melhorar isso daqui é proibir o Congresso de legislar, porque nós já temos mais de 150 mil leis em todo o Brasil, contando esfera estadual, municipal e federal. É muita lei. E aí tem aquele dispositivo da lei geral, na lei de introdução às normas, não é? Que diz o seguinte: ninguém é escusado a alegar ignorância da lei. Então, você tem que decorar as 150 mil leis, né? Você não pode dizer, eu não sabia. Tá certo, doutor Quioche. Foi muito legal conversar com o senhor, bater mais esse papo aqui no Poder e Negócios. Tá bom. Até a próxima, então. Até a próxima, doutor.